entre a graça e a amargura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma mensagem da série da quarentena. Essa série que nós temos pregado desde o último mês de abril, e essa série vai terminar exatamente quando Deus quiser. Então isso é o que nós estamos fazendo nessa época, tentando trazer uma palavra de conforto, uma palavra estritamente pastoral para o nosso coração nesse tempo tão difícil, tão complicado que nós estamos vivendo. Essa já é a 22ª mensagem que nós estamos gravando, num ano, senhoras e senhores, que ficará para a história. Eu lembro que a gente dizia, né, nos outros anos, que agosto era um mês que não terminava de jeito nenhum, e agora nós estamos no mês de agosto de um ano que dificilmente vai terminar. Ou seja, tem sido muito difícil, tem sido muito complicado, tem sido doloroso, tem sido angustiante. Como a gente já disse várias vezes, tem produzido em muitas pessoas ansiedade, uma série de sentimentos, mas eu gostaria, especificamente nessa mensagem, tratar de algo que tem acontecido muito no nosso coração. E antes, eu preciso fazer eu preciso deixar claro algo. O que eu vou dizer aqui, eu não vou dizer baseado especificamente numa pessoa, a não ser que essa pessoa seja eu mesmo. Eu sei que pode ser que algumas partes soem um pouco ofensivas para algumas pessoas, mas eu quero dizer que a intenção não é essa. A intenção é trazer um alerta para o nosso coração num ano como esse. Porque você se lembra quando você era criança e a gente tinha o seguinte costume, a gente ia brincar de qualquer brincadeira, seja ela qual fosse, e a tendência era mais ou menos assim: quando as coisas começavam a acontecer de um jeito que a gente não queria ou não gostava, a gente simplesmente dizia o quê? Então não brinco mais. É o popular assim, o dono da bola do jogo tem que jogar, porque se ele não jogar, ele pega a bola do jogo, põe debaixo do braço, vai embora e ninguém joga. É popularmente conhecido como: se não for do meu jeito, não vai ser do jeito de ninguém. E aí nós estamos no ano de 2020 e eu duvido que esse ano esteja sendo do jeito que alguém planejou. Se alguém planejou isso, essa pessoa é um psicopata, é um louco endemoniado que precisa de uma profunda libertação. No entanto, se você é uma pessoa normal, se você faz parte da multidão de seres que estão aí na média, esse ano está longe de ser algo que a gente imaginava. Quantos aniversários não comemorados, não porque a pessoa não fez aniversário, mas porque ela não consegue comemorar, quantas viagens desmarcadas, quantos sonhos postergados, quantas vidas perdidas. Nós estamos, em nosso país, batendo a marca de 100 mil mortos, uma marca absurda, 3 milhões de contaminados, e para chover no molhado, 3 milhões de contaminados num país de subnotificação enorme. A gente nem consegue imaginar, não dá nem para fazer uma projeção de quantas pessoas de verdade estão contaminadas. Os números crescem em alguns lugares, diminuem em outros, mas no fim, quando você junta tudo, a média continua altíssima em nosso país, e é assim que tem sido o ano. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque há um perigo enorme na vida de cada um de nós num momento como esse, que é o perigo de nós simplesmente nos tornarmos murmuradores profissionais. Pessoas que começam a viver de um jeito insuportável. Eu sei que quando eu digo isso, algumas pessoas podem pensar assim: mas peraí, você está louco? Nós estamos num ano difícil e a pessoa não vai
não vai se entristecer com isso, não vai se doer com isso. Não é disso que eu estou dizendo. O perigo é que nós estamos diante de uma situação que pode fazer de nós pessoas que só sabem viver a murmuração e que não conseguem mais ver o lado positivo em absolutamente nada do que esteja acontecendo. Principalmente se você focar a sua vida nos noticiários, nas conversas, nas correntes maravilhosas e lindas de WhatsApp. Quem não gosta daqueles fakes de WhatsApp? Que coisa maravilhosa, alegra o coração da gente. Às vezes você está em casa, você está num dia bom, você está pensando assim, hoje o dia está bom. 5 da tarde, quase acabando o horário comercial, você recebe aquela coisa no zap, que acaba o seu dia. Acaba o seu dia e você só consegue orar. Volta agora, Jesus, porque é uma angústia existencial, enfim. É o problema de nós fazermos da indignação, e não daquela indignação contra o pecado, mas da indignação contra tudo e contra todos, a nossa profissão e o nosso estilo de vida. Por que eu estou dizendo isso especificamente hoje? Porque nós vamos ler um salmo hoje, que para mim é o salmo que retrata esse estilo de vida perigoso e que pode tomar conta de nós cristãos numa época como essa, que é o Salmo 137. Antes de nós lermos esse salmo e falarmos um pouco sobre ele, eu gostaria de lembrar que no livro dos Salmos você tem a expressão cantada da vida do povo de Deus. Isso acontece em todas as culturas, e o brasileiro é extremamente musical. O brasileiro faz música, ou melhor, o brasileiro fazia música expressando a sua cultura, a sua religiosidade, a sua alegria, a sua tristeza. A gente não precisa dizer o quanto o nosso país tem coisa boa na música. Eu também não precisa dizer quanta porcaria tem, mas vamos lá, vida que segue. E os Salmos são exatamente isso. Os Salmos é o livro, é o inário do povo de Israel. E ali você tem poesias que vão contando a experiência de um povo que viveu o melhor e o pior, como qualquer povo na história. Nós precisamos lembrar que quando a gente fala de música, de poesia, nós geralmente cantamos e somos moldados por aquilo que nós cantamos. E também somos moldados pela vida, e então a partir daquela moldura que vai tomando conta de nós, daquela modelagem toda, nós também produzimos as nossas músicas. Há uma troca. O que a gente canta nos molda, e a forma como nós somos moldados faz com que a gente cante alguma coisa. E os salmos, então, têm essa expressão. É por isso que você tem salmos muito alegres de louvor, como o Salmo 150, que nós já pregamos aqui, que é um salmo que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E você tem salmos de confissão de pecados, como o Salmo 32 ou o Salmo 51, e você tem o Salmo 137, que é um salmo quase que atípico de uma profunda revolta e de postura de amargura frente a um acontecimento da vida. E eu vou já para o Salmo para falar um pouco mais sobre isso. O Salmo 137 começa dizendo assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eu vou parar aqui para explicar o contexto. Quando você vai lendo a Bíblia, lembre-se lá de Moisés tirando o povo de Israel cativo do Egito, caminhando 40 anos no deserto, e esse povo então chegando na Terra Prometida, ali já debaixo da direção de Josué. Esse povo chega na Terra Prometida, ele toma posse da Terra Prometida, mas acontece algo com aquele povo que é a continuidade de uma vida absurda de pecado. E durante muito tempo, Deus foi admoestando o povo dizendo assim: olha, se vocês continuarem pecando desse jeito, vocês vão ser castigados. E durante séculos, literalmente séculos, Deus disse isso. Até que chega um momento na história em que o povo de Israel
é levado cativo como consequência do seu pecado para a Babilônia. E então o Salmo 137 é escrito nesse contexto do povo de Deus cativo na Babilônia por causa dos seus pecados e da sua desobediência. E então nós temos um povo que está numa situação completamente diferente daquela situação que ele esperava. Está vivendo um ano ruim, um ano muito ruim, uma situação ruim e sem perspectiva de melhora. O povo de Deus está ali na Babilônia e ele sabe que é muito provável que ele vai ficar nessa situação de uma certa escravidão, não no sentido como nós conhecemos hoje, mas num sentido mais propício à época, durante muito tempo, durante muitos anos. E eles acabaram ficando ali cativos na Babilônia cerca de 70 anos. Pessoas nasceram e morreram ali na Babilônia e nunca conheceram a sua própria terra, o seu local de origem do seu povo. E então o Salmo 137, como consequência disso, começa dizendo: junto aos rios da Babilônia, nós estávamos cativos, nós tínhamos sido levados para a Babilônia, nós nos sentamos e choramos, porque nós tínhamos saudades de Sião, nós tínhamos saudades da nossa terra, nós tínhamos saudades do nosso local de cultos, nós tínhamos saudades da situação boa que a gente viveu um dia e que agora não vive mais. Algumas coisas que nós precisamos pensar aqui. Há um problema em chorar quando as coisas não estão boas? Não há um problema grande nisso. Porque a própria Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Uma pessoa que chora quando deveria sorrir, ou que sorri quando deveria chorar, é uma pessoa que tem problemas e precisa de tratamento. Então, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser um povo alienado, louco, fora da realidade, que não chora as suas dores. Sim, o povo de Deus, como qualquer povo, aquele que caminha com Cristo, como quem caminha com qualquer outro Senhor, chora as suas dores, chora as suas mágoas, e isso é legítimo. No entanto, nós devemos tomar o cuidado em diferenciar o problema do choro com o problema da amargura. Porque se não há um problema em chorar quando estamos com algum tipo de dor, há um problema evidente em amargurar ou deixar o coração amargurar como consequência de um período ruim que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que você está assistindo essa mensagem, e se você não está passando por isso ou não passou por isso, você deve conhecer alguma pessoa que por causa de algum momento específico da vida, momento ruim, momento complicado, em que pessoas choram e deveriam chorar, no entanto, essa pessoa que você pode ser ou pensou, simplesmente amargurou a vida de uma tal forma que não conseguiu viver mais a partir daquele acontecimento e, pior, começou a tornar um inferno a vida das pessoas que conviviam com ela. Pessoas que se tornaram amargas com a vida e parece que tomaram para si a missão de amargar a vida daqueles que estão próximos, como se a felicidade fosse praticamente um crime cometido. Entre o lamento e a murmuração. É exatamente esse aspecto que nós precisamos tomar cuidado para não assumir para nós numa época de pandemia. Cuidado, porque se você deixar com que as coisas que estão acontecendo moldem a sua vida, a chance de você ser um murmurador profissional nesse tempo, um chato de plantão que ninguém está suportando, mas que não quer talvez falar para não comprar mais uma briga nessa época de pandemia, é enorme. Então, por isso eu gostaria de fazer uma pergunta. Você anda reclamando muito? Pensa aí, está reclamando muito? Quantas vezes você já reclamou hoje? Você se lembra de um texto da Bíblia, texto simples da Bíblia, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Pense
na diferença entre uma coisa e outra. Entre um texto bíblico que diz, em tudo dai graças, e a nossa postura de absurda reclamação diante de qualquer coisa. E deixa eu dizer para você, eu não estou gostando da pandemia, eu odeio Covid, não sei como é que é o nome técnico, Covid-19, aí tem até aquele áudio que apareceu lá nos WhatsApps, que o perigoso mesmo é o Covid-30, porque ele vai piorando, né? É 19, quando chega no 30, aí é como eu vi alguém dizendo assim, é morte fatal, é morte que mata mesmo a pessoa. Aí você está reclamando muito. Eu não estou gostando dessa época, mas eu também tenho que tomar um cuidado enorme para que o meu coração não fique pior do que o problema da pandemia. Porque há uma coisa acontecendo. O corona pode fazer mal para o nosso corpo? Pode, o coronavírus pode fazer mal para o nosso corpo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para ele não fazer mal para o nosso coração e para a nossa alma. Aí o texto diz no versículo 2, ali na Babilônia, onde eles se assentavam e ficavam chorando, junto aos rios da Babilônia, ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. E olha o que o texto vai dizer. Ali, os nossos captores, o pessoal da Babilônia, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Era como se o opressor tivesse pedindo para o oprimido que ele cantasse uma das suas expressões de fé ali naquele momento. O que muitos talvez veriam como uma oportunidade de evangelização, o povo de Deus naquela época via como um escárnio. É como se o povo de Deus estivesse dizendo assim, nós tínhamos tudo, absolutamente tudo, para louvar a Deus e para usar o louvor a Deus como um testemunho da nossa fé inabalável, mesmo num tempo como aquele que nós estávamos vivendo. Nós tínhamos tudo, menos vontade. Nós tínhamos tudo. Tínhamos os instrumentos, porque as harpas estavam ali penduradas nos salgueiros. Nós tínhamos o pedido do pessoal dizendo, louva aí, canta alguma coisa lá dos cânticos de Sião. Nós tínhamos a nossa voz, nós tínhamos o nosso talento, nós sabíamos como poderíamos fazer, mas nós simplesmente não tínhamos vontade. Nos faltou vontade. Eu acho que um dos grandes problemas que nós como igreja estamos enfrentando nesse tempo, não é que nos falta oportunidade para evangelizar, para testemunhar, para falar. Nos falta vontade. A gente começou a deixar que a amargura tomasse conta do nosso coração de uma tal forma que a gente já não consegue ver beleza em nada, não consegue ver graça em nada e não consegue ver a ação de Deus em absolutamente nada. Veja, por exemplo, como muitos cristãos se portam em redes sociais. É simplesmente odioso. Quando eu digo isso, eu quase que consigo ouvir pessoas dizendo assim, mas a rede social é minha e eu faço dela o que eu quiser. Se você é cristão, meu filho e minha filha, nem a vida é sua. Quanto mais rede social. Que negócio é esse? A rede social é minha, eu faço minha rede e minhas regras. Minha rede e minhas regras. A Bíblia diz que a nossa vida pertence a Cristo. E aí nós vamos vivendo de uma tal forma que simplesmente nos falta vontade de revelar Cristo através das mínimas posturas na nossa caminhada cristã. Depois que essa pandemia acabar, as pessoas vão se lembrar de como cristãos se portaram no meio dela. E isso, claro, vai dizer muito a nosso respeito para o resto da nossa vida. Para o resto da nossa vida. E aí, então, a partir do versículo 4, o texto diz assim, como poderíamos, o povo de Deus dizendo, cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. É o pessoal que lembra, é o pessoal que lembra de Jerusalém, do passado, do que aconteceu, com um saudosismo que escraviza. Quantas vezes eu ouço gente dizendo assim, olha,
que saudades eu tenho da igreja como era no passado. Ou então, a gente pode simplesmente nem ser tão saudosista assim, mas estar dizendo nesse momento, que saudades que eu tenho da vida como era em fevereiro, há poucos meses. Meu filho, minha filha, a vida que você tem é essa agora. E se Deus sabia o que iria acontecer, e se Deus tem missão para nós, Ele tem missão para nós, e Ele tem vida para nós, e Ele tem responsabilidade para nós, e graça para nós, e planos para nós nessa época. E quem tem olhos para ver, que veja, e quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Só que sim, nós estamos fazendo a opção de pegar os nossos instrumentos de louvor a Deus, e o principal deles é a nossa vida, e pendurar isso num salgueiro existencial, dizendo, numa época como essa, não dá para fazer o que nós somos chamados para fazer. Não dá para louvar a Deus, não dá para expressar a Deus. Em épocas como esta que nós estamos vivendo, é que pessoas são tocadas e a vida da igreja passa a ter uma importância muito maior do que em outras épocas. É aquela velha história de que a bonança não faz bom marinheiro. Época boa, época tranquila, não faz bom cristão, não. Sabe quais são as épocas em que bons cristãos são construídos? Épocas como essa. E é uma pena ver que muitos que se dizem cristãos ou estão perdendo a oportunidade de amadurecerem, ou estão revelando que são bons frequentadores de igreja enquanto péssimos cristãos. E você pode ser o melhor frequentador de igreja e o pior cristão, tudo ao mesmo tempo. Aliás, tem gente que adora falar mal de igreja, falar mal de religião, tem gente que adora falar mal de religião. E colocam bons cristãos, bons homens e mulheres de Deus no mesmo saco de gente que envergonha o evangelho. E o pior é que muitos que se dão a esse papel horrível são, em tese, cristãos. Então não faça isso. Então, se você não quer cantar os louvores de Deus num momento de tristeza, pelo menos não fique falando da voz não tão harmoniosa daquele que está fazendo o trabalho difícil que você simplesmente não está querendo fazer. Isso não é honroso. Nunca foi e nunca será. É por isso que nós cristãos precisamos viver a vida sem essas limitações do espaço e sem neuras. É por isso que cristãos precisam viver lembrando do passado com gratidão pelo que Deus fez no passado, mas não presos ao passado como algo bom que não volta mais. Mas também não faça o contrário, que aqui eu quero dizer algo. Como tem crente com dificuldade com o futuro. Eu recebo uns vídeos, contar aqui, nossa, testemunho, que é um momento de testemunho. Eu recebo uns vídeos sobre o fim do mundo. Sempre tem uns vídeos sobre o fim do mundo. Adoro vídeos sobre o fim do mundo. Se o vídeo for o fim do mundo é bom. Olha, só tem um problema com os vídeos de fim do mundo. Só tem um problema. Eles não são bíblicos. É o único problema que eu tenho. É igual assim, teologia da prosperidade. O pessoal fala assim pra mim, o que você acha da teologia da prosperidade? Eu acho espetacular. Eu acho mesmo. Gente, como a teologia da prosperidade é uma coisa boa. Imagine você chega numa igreja com uma nota de R$10, aquela notinha velha, nem sei quem que tá na nota de R$10, porque agora eu queria o Lobo Guará. Encher o bolso de Lobo Guará, aquela nota de 200 vai ser Lobo Guará. Aí, imagina você chega com uma nota de R$10, aí você deposita com fé, aí Deus multiplica e dá para você carro, casa. Eu vou parar por aqui para não dar briga. Só tem um problema na teologia da prosperidade. Ela não é bíblica. Ela está na Bíblia. Mas quando eu digo que ela não é bíblica, eu estou dizendo que ela não é legitimada por Deus. Ela está na Bíblia. Só que quem a inventou e está na Bíblia foi o diabo. O diabo é o pai da teologia da prosperidade. Está lá. Ele oferece essa teologia para Jesus na tentação. Então, quem faz isso é o diabo. O pessoal fala, não, mas eu vi na Bíblia. Sim, mas quem falou foi o diabo. É igual a pessoa que o pessoal via na Bíblia, 1000 chegarás, 2000 não passarás. Lembra? O pessoal falava, eu lembro.
criança, escutava o pessoal pregando, 1000 passará e 2000 não chegará. E era Nostradamus que falava isso, e não tem. Como é que é? Diga-me com quem? Esse é outro versículo. É como diz a palavra de Deus, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Não tem na Bíblia, não tem. E o pessoal fica louco. Então, por favor, você cristão, quero pedir um favor. Eu tenho 42 anos e 3 dígitos na balança. Mas o que faz a minha pressão aumentar não é comida. Colesterol. Gente, eu como maionese, gordura, tudo isso aí, beleza. Aquilo é uma maravilha. Até dá água na boca falar nisso. Mas tem umas coisas que estressam nós. Esses cristãos presos ao passado. Aí o pessoal às vezes fala assim, não, porque inclusive nem se faz mais pastor como antigamente. É claro que não se faz mais pastor como antigamente, porque se faz pastor para hoje, não se faz pastor para antigamente. E tem umas igrejas presas no passado. E tem uns crentes também presos no futuro. Porque realmente, quando você acha que Jesus vai voltar? Olha, eu vou ser bíblico agora, porque eu preciso fazer teologia para dar uma resposta como essa. Quando é que eu acho que Jesus vai voltar? Eu vou dar a resposta mais bíblica possível. Não faço ideia. Aí o pessoal fala assim, mas o mundo está tendo terremoto. Mas, gente, terremoto tem desde que o mundo é mundo. Ah, mas agora está tendo guerra. Você não leu a Bíblia? A Bíblia tem guerra de Gênesis a Apocalipse. Não, mas agora o pessoal vai... Você viu o que aconteceu no Líbano? Gente, se eu for estudar a história do Líbano, aquilo ali, o pessoal... É horrível o que aconteceu. Mas eles, historicamente... Aquilo para eles, infelizmente, é apenas mais um acontecimento triste diante de tantos acontecimentos tristes que eles estão enfrentando. O fato de muitas pessoas terem neura com o passado ou com o futuro tem a ver com a dificuldade de encarar o presente. Porque, claro, quando você fica preso no passado ou no futuro, você não tem que viver o agora, um testemunho gracioso, centrado e maduro da fé em Jesus. Aí o texto diz... que a língua se me grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram. E veja como o Salmo termina. Quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Se você viver essa prisão do eu era feliz e não sabia, é uma questão de tempo para você virar um amargo vingativo. E isso explica muito bem essa polarização, inclusive, entre os cristãos. Cristãos se tornaram amargos, vingativos, comprando brigas que não deveriam comprar e não comprando as que deveriam comprar. Cristãos comprando brigas secundárias e não lutando nem um minuto sequer com o próprio pecado, com a própria desgraça e com as próprias limitações que envergonham de verdade o nome de Jesus, não lá em Brasília, no Rio de Janeiro, Nova York, mas que envergonham o nome de Jesus na nossa vizinhança, para o nosso vizinho, para o vizinho de porta, para o vizinho de parede, seja ele quem for. E nós precisamos nos arrepender desse nosso pecado histórico. Porque, do contrário, a gente vai fazer igual eu ouvia quando era criança. O pessoal terminava de ler esse salmo na Bíblia, e sabe o que o pessoal dizia? Amém. Que amém? Esse não é um salmo para dizer amém? Um salmo que termina dizendo, feliz aquele que pegar os seus filhos e os arremessar contra a pedra. É um salmo de vingança, de amargura, de desgosto. Que o Senhor nos livre de ter um coração assim, mas que o Senhor dê a nós um coração como o nosso mestre, que quando foi cuspido, humilhado, não deixou de amar, e a Bíblia diz que nos amou, a mim e a você, até o fim. Jesus poderia tomar uma profunda vingança? Poderia, contra mim e contra você, mas não fez, morreu em nosso lugar. Viveu uma vida completamente santa em nosso lugar, agradou a Deus em nosso lugar, ressuscitou, venceu a morte. E Ele não fez tudo isso para que a nossa vida seja uma vida mesquinha, totalmente limitada e chata, como nós estamos fazendo a vida ser. Como eu disse no começo, eu sei que muitas coisas que eu estou dizendo aqui têm um poder de talvez ofender maior do que outras mensagens. Mas vira e mexe, a nossa igreja faz isso, e vira e mexe a gente
a gente prega isso e vira e mexe, a gente vai dizer, olha, é o que a gente tem para dizer, é o que a Bíblia às vezes nos oferece. No entanto, se isso de alguma forma chacoalhar o seu coração, incomodar o seu coração, coloque isso diante de Deus, coloque isso diante do Espírito e peça que o Espírito trabalhe isso durante a semana. Pense nisso, reflita nisso, mude a postura, tire a amargura do coração, tire a tristeza. Não vire um louco, um bobo alienado, mas tenha aquela alegria serena que só aqueles que sabem que estão servindo a um Senhor eterno, dono de toda a vida, dono de toda a história e que reinará para sempre, podem fazer. Eu não sei quando Jesus vai voltar. E também, deixa eu dizer uma coisa para você, essa nem de longe hoje é uma das maiores inquietações do meu coração. Ao mesmo tempo em que eu digo isso, é claro que eu digo Maranata, eu gostaria que ele voltasse agora. Eu gostaria, inclusive, que essa mensagem que eu estou gravando aqui numa quinta-noite nem fosse para o ar. Seria a nossa maior alegria que essa mensagem nem fosse para o ar, porque Jesus voltou e beleza, estamos nesse exato momento todos na glória com Jesus. Maranata, que o Senhor Jesus venha logo. Mas enquanto isso não acontece, eu continuo vivendo para Cristo, eu continuo vivendo para a glória de Deus, no hoje, no agora, nesse exato momento em que pessoas estão vivendo uma vida desgraçada e pedindo para mim e para você. Não dá para nem cantar um dos cânticos de Sião, ou talvez nem para escrever um versículo só que seja uma palavra de esperança cristã para esse momento? Só uma, para que os nossos filhos não sejam arremessados contra a pedra, mas para que, ao contrário, eles coloquem os seus pés sobre a rocha, que é Cristo, e conheçam o único e verdadeiro Salvador que dá esperança para a nossa vida. Deus nos ajuda nesse momento difícil da história. Pai, e não permita, Pai, que a gente tenha a capacidade triste de piorar esse momento na nossa família, na nossa vizinhança, enfim, em qualquer lugar. Que o Senhor faça de nós mensageiros da Tua palavra, mensageiros da paz, do amor, da graça, da misericórdia, pessoas que são conhecidas por serem parecidas com Jesus. Muito mais do que com qualquer gosto pessoal que nós mesmos tenhamos. Nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.